Muito bem. Então, sejam bem-vindos a mais um encontro, uma reunião. Hoje nós vamos falar sobre o vazio da alma, fazendo algumas associações com a teoria da psicanálise. Eu passei para vocês, para que vocês pudessem pesquisar sobre o assunto, sobre esta imagem. Deu tempo de vocês verem alguma coisa ou não? Eu vi alguma coisa no Luto e Melancolia. Ótimo. A gente vai fazer uma ponte aí com luto e melancolia Eu também também. alguma coisa sobre. Mas vocês já conheciam essa imagem? A imagem até conhecia, mas não... A imagem sim, Tô igual a Renata aí. Existe uma escultura dessa imagem lá na Suíça. Quem criou, né, essa escultura e chamou de vazio da alma, eu acho que é muito impactante realmente a imagem, porque nos remete a esta condição, né? A gente sempre fala de um buraco, e o vazio da alma foi criado por Alberto Giorgi. Ele quis expressar a condição humana. Nós já falamos sobre isso. Tanto é que a palavra que se encaixa nesse buraco está ali embaixo, escrito, que é inerente do próprio ser humano. E quando ele cria esta imagem, nos vê aqui uma ausência, né, bem no centro do ser humano, e que evoca muitos conceitos da psicanálise, associados à perda, a essa experiência que nós temos de luto, essa experiência que nós temos de incompletude, ou seja, esse vazio existencial que algumas pessoas passam por isso, dizem que tem crises, né, de certas idades, é justamente esse vazio existencial, que muitas vezes levam a pessoa a um determinado sofrimento que não tem como nomear esse sofrimento. Então, através da arte, ele vai dialogar com a nossa subjetividade, porque é inerente à própria existência humana. Eu sempre falo isso para vocês. E a Nelita fez um comentário interessante, porque realmente é impactante, porque realmente nos remete a essa nossa existência de incompletude. É aquilo que eu sempre falo: enquanto nós estivermos em vida, nós vamos ser seres eternamente insatisfeitos, incompletos, porque nos remete aqui a muitas vezes a esse vazio. O que é legal da imagem é que dá para associar com muitas teorias, como luto e melancolia, que eu fiz a ponte para vocês pesquisarem. O Lacan chama de objeto A, que é aquele buraco, a gente falou um pouquinho em reuniões anteriores, aquele buraco que precisa ter um sentido, para dar sentido a esse sofrimento, mas esse buraco muitas vezes realmente fica um vazio. Não sei se vocês fizeram as associações, mas é quando realmente a pessoa sofre e não tem palavras para explicar esse sofrimento. Então a gente vai falar aí sobre essas relações da imagem, né? O vazio da alma, e associar aí com a psicanálise, tá certo? Fiquem à vontade, podem perguntar. Quando eu vi a imagem, e até agora olhando assim para ela, me remete ao que eu sinto quando eu vejo essa imagem, é dor, aquela dor profunda. Então, assim, eu bati o olho e falei que era impactante. Eu não sei se cada um vai olhar com o seu viés, né? Acredito que sim, mas para mim ela remeteu à dor, muita dor. Sim, olha que interessante. Gostaria de falar de outro texto, mas eu acho que esse realmente nos remete, né, a uma reflexão interessante. Essa imagem está intrinsecamente relacionada com as teorias da psicanálise e realmente nos faz refletir sobre a nossa própria existência. Aqui existe o vazio, né, dessa existência, que não está completo aquela imagem, e para a Nelita remitiu a questão da dor, e essa dor, ela tem nome, ela tem uma representação simbólica, essa dor. Qual é o estado emocional das pessoas, do paciente, né, que nós vamos atender, que vem carregado muitas vezes com esta dor, e não tem como ajudar esse indivíduo, porque é preciso dar um significado. Esse vazio não pode ser esse buraco, ele tem que ser preenchido com outra coisa. É necessário realmente fazer essas reflexões para entender, né, esse buraco. Eu estava lembrando dessa figura e lembrando de uma paciente que eu acho que até comentei dela numa supervisão da gente, que ela fala muito de uma solidão, e ela diz já em várias sessões disso, de uma dor que eu estava olhando para aí, né, essa área aberta aqui, e ela sempre coloca a mão aqui e diz assim: isso aqui dói tanto, tanto. Eu sinto um buraco. Ela diz: eu sinto um buraco aqui e uma dor tão grande que não tem como eu dizer o quanto dói e o buraco que eu sinto aqui. E eu olhei para aí e me lembrei dela, né? Desse buraco que ela diz que sente aqui, dessa dor que ela sente. E é uma paciente que fala
uma sensação de sempre ter sido só, Uhum. uma solidão de sempre. Para quem chegou agora, sejam bem-vindos. Temos aqui o nosso colega também, o Américo, que também é psicanalista em formação. Nós temos a colega Rejane, que acabou de entrar, se não me engano, já faz parte do grupo. Sejam bem-vindos. A gente está falando aqui de uma imagem que nos remete aí a algumas reflexões. E realmente o que vocês estão falando faz muito sentido. A Renata aqui escreveu sobre o vazio, realmente, é esse buraco que fica sem sentido, né? E a solidão, essa dor. Vejam, o que a Carla mencionou para nós aqui, uma paciente está falando justamente aquilo que nós vamos discutir hoje. É aquele paciente que vai chegar para vocês e diz assim, eu tenho um nó aqui, eu tenho um vazio, eu tenho essa dor que eu não tenho como explicar. Então, aos poucos, isso vai sendo esclarecido, vai sendo descoberto, vai sendo aprofundado e o paciente começa a dar um sentido para esse buraco, para essa solidão que é fruto de uma experiência que essa criança, essa pessoa passou. Em algum momento, algo aconteceu que faz com que ela caia neste buraco. E aí que entra a teoria do Freud, principalmente, falando de luto e melancolia, que são coisas diferentes, são sentimentos diferentes que estão muito ligados à própria dinâmica e à história de vida de cada um. A solidão, por exemplo, que foi comentado pela Carla, é justamente esta falta de encontrar algo em si mesmo. Então, nós vamos fazer aqui algumas pontos para vocês verem como é interessante. Muito bem. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Seria interessante saber o que a imagem trouxe para cada um. Então vamos lá, vamos falar. A Nelita, a Carla já falaram, a Renata escreveu aqui o vazio. Nelita, quando botou isso, você falou disso, Nelita, eu estava falando da paciente, e na hora que você falou, eu pensei, eu disse, nossa, eu olhei para a figura e, assim, todo mundo olha para o buraco, né? E a primeira coisa que eu olhei foi para a cabeça da imagem, né? Essa cabeça para dentro do buraco. Né? O que me chama a atenção é essa cabeça olhando para dentro desse buraco. E tem um sentido isso. Olhando para dentro, essa coisa que é virada para dentro, né? Para olhar para essa falta, esse buraco, isso que está lá dentro. Então, para mim, chamou muita atenção essa cabeça que tá virada ali para dentro. Exatamente. E o artista, ele fez essa imagem com esta intenção, de uma pessoa com a cabeça baixa, olhando para o seu peito, que remete, então, a essa incompletude. Então, está muito conectado a esta condição da experiência humana, e que muitas vezes o que remete realmente é a falta, é aquele buraco que vai causar isso que vocês estão falando, a dor. Mas é essa dor que muitas vezes também move o sujeito a ir em busca de um sentido para a vida. De tudo isso que vocês estão falando, remete a essa palavra que está ali no final, a própria angústia, essa dor, esse sentimento de vazio, esse nó no peito, essa nó na garganta, todo tipo de sofrimento que remete a pessoa a um tipo de vazio que não tem nome, nós chamamos então de angústia. É esse buraco realmente que fica. Américo, Andréia, o Crisney, o Edson, querem falar um pouquinho o que remeteu vocês a essa imagem? A Nádia, a Rejane, que chegou agora, mais um de cada vez, né? Não dá para falar todo mundo junto? Eu olhando assim, a gente percebe dor, né? Uma dor interna, né? Porque você pode ver que ele está olhando para dentro de si, né? Inclusive, os braços, eu acho que bem significativo o jeito dos braços, né? Aquela coisa caída, quase sem vida, né? Quando a pessoa realmente parece que ela perde até a vontade de viver, né? Dá essa impressão, é uma pessoa realmente totalmente abatida. Entregou os pontos, né, Edson? Interessante, né? Entregou os pontos, né? É como se estivesse lutando em vida, mas chega na praia e morre na praia, né? Mais ou menos nesse sentido. É esse vazio existencial. Andréia, Rejane, querem falar alguma coisa sobre a imagem em si? Mais um de cada vez, né, gente? Senão não vai dar para a gente escutar todo mundo falando junto. O Alberto, né, o Jorge, ele fez esta imagem, ele esculpiu essa imagem justamente para mostrar o sofrimento e a solidão humana. É a questão de se conectar consigo mesmo, né? Essa solidão, esse vazio, mas essa cabeça olhando para dentro de si mesmo ali, dá a ideia aí de se conectar consigo mesmo
trazendo as questões emocionais também. Não consigo me relacionar com as pessoas, não consigo trazer um sentimento com as pessoas, compartilhar minhas emoções, então eu viro para mim mesmo e vou conectar todas essas emoções comigo mesmo, né? Criando-se ali um vazio extenso aí na mente. E é interessante, né? Porque a Carla falou sobre a cabeça, né? Posicionada olhando para dentro, para baixo. O Edson falou dos braços, né? Tudo isso é para remeter a esse sofrimento da própria existência. A expressão que ele quis remeter é a dor da alma. Esses braços é justamente a ausência de valores, de princípios, a esperança que se esvaiu. E aquilo que o Krishney acabou de mencionar, ninguém gosta de olhar para dentro de si mesmo, né? E se deparar com o quê? Que a gente sempre fala, na necessidade de preencher esse vazio, muitas pessoas o que fazem? Buscam do lado de fora algo para preencher, mas nunca vai encontrar. É aquele paciente que vai dizer para vocês assim, eu tenho tudo, mas parece que me falta algo. E é realmente um estado emocional que precisa ser preenchido para encontrar um sentido à vida. Muito impactante, realmente, né? A expressão que a Nelita colocou lá no grupo faz muito sentido. Pode remeter ao conceito do Freud, né? O luto e melancolia. Não sei se vocês lembram, na verdade tem uma outra obra que fala do luto e melancolia, né? Aqui tem uma obra do Freud, e nessa obra tem um texto chamado Luto e Melancolia, que ele escreve em 1917 para falar da diferença, principalmente do luto e da melancolia. Então, o Freud diz assim que o luto é a ausência de algo que pode ser elaborado. O que ele quis dizer com isso? O sujeito sofre a perda de algo, de alguém, de algo realmente concreto. Pode ser uma ideia, pode ser um projeto, pode ser o trabalho, pode ser uma pessoa, um ente querido. Ele sofre com isso. Alguns, inclusive, sofrem de forma muito intensa. Mesmo que seja de forma intensa, que dure um pouco mais, a pessoa consegue elaborar esse luto porque isso é transitório, é uma fase. Como está dizendo ali no resumo, é algo que pode ser elaborado. Então, o luto gradualmente vai sendo aceito pelo indivíduo na ausência dessa perda. E assim, o Freud diz que o indivíduo vai destinando a sua libido, né, a sua energia para outras coisas, vai mudando de destino, reinvestindo em outras pessoas, né, em outros projetos, e assim consegue trabalhar aquela perda, né? A escultura do George, ela está incompleta, porque também pode simbolizar esse processo, a presença ali momentânea de um vazio, mas passa a ser transitório a partir do momento que você olha para dentro. É doloroso, cada um tem uma forma de encontrar um sentido para a perda, principalmente quando é de um ente querido, mas isso passa, ok? Então é o tempo também de cada um. E na obra o Freud fala da melancolia, a perda de um objeto que ficou internalizado. Aí um pouco mais profundo, no sentido de que é mais complexo, podendo se tornar patológico. E o resumo está ali, né? Ela pode se tornar realmente esse buraco que vai absorver totalmente a vida desse indivíduo. Por isso que tem pessoas que se suicidam, tem pessoas que cometem atos agressivos contra si mesmo, porque permeia, inclusive, a pulsão de morte. Também é um tema que nós já discutimos aqui, mas revisitar esses assuntos é sempre muito importante. Então, o Freud, ele diz que a melancolia é uma autoacusação, é uma depreciação do seu ego, do seu eu, que ocupa o lugar daquele objeto perdido. Professor, uma dúvida. O luto, que é essa perda concreta aí que o Freud fala, ele pode virar uma melancolia ou não? Elas são coisas distintas mesmo? Eu fiquei na dúvida dessa coisa da definição da melancolia, que volta para o eu, né? Uhum. Tem como o luto de uma coisa concreta, por exemplo, a morte de alguém, de alguma forma virar uma melancolia? Sim, porque eles estão intimamente relacionados. Aí nós podemos
usar a própria obra do Freud, que fala do narcisismo, que tem o narcisismo primário e o narcisismo secundário. A gente já fala um pouco mais sobre isso, mas são condições que têm a mesma base, digamos assim. Em Luto e Melancolia, a pessoa pode vivenciar a dor pela perda de um objeto amado, né? Realmente um ente querido, e no luto ele consegue trabalhar com isso, trabalhar essa perda, direcionar a sua energia para criar outros vínculos. Essa é a passagem do luto, é transitória. O termo aqui, transitório, deixa bem claro. Mas, e se esse processo transitório não acontecer, Renato? Ou acontecer de uma forma que não seja saudável? A pessoa que está melancólica, ela se identifica tanto com o objeto perdido, que quando esse objeto perdido realmente foi embora, ou teve, né, realmente a morte, ou aconteceu outra coisa, é como se parte desse objeto, dessa identificação, fosse junto. Aí que fica esse buraco, esse vazio, que não consegue dar sentido. E aí a pessoa começa a se desvalorizar, a se culpar, a se autodepreciar, a se autoagredir, porque realmente não tem mais sentido sem aquela pessoa que estava próxima de mim. Então, vamos usar um termo assim, né? Como se a pessoa ficasse grudado com o objeto identificado. Mas a pessoa perdeu esse objeto, é como se arrancasse um buraco. E aí leva a pessoa a ter ressentimentos, raiva, pelo objeto perdido e contra si mesmo. Ambas começam, provavelmente, por uma perda, mas tem pessoas que levam para esse caminho mais patológico, que aí a gente chama de melancolia. Esse processo melancólico não acontece de forma saudável. A pessoa realmente tem uma forte identificação assim, muito intensa com o objeto que foi perdido, e ali começa todo esse conflito psíquico, internalizado, levando a pessoa a essa depreciação, e fica de uma forma muito persistente, que aí é o perigo, onde a pessoa realmente acaba por cometer transgressões ali, colocando em risco sua própria vida. O indivíduo está preso nesta dor e torna-se mais difícil de sair. A melancolia, né, o Freud fala justamente desse sofrimento que não é apenas pela perda, mas é porque o indivíduo se identificou com o objeto perdido. E isso foi incorporado na sua psique de forma inconsciente. Ele começa então a manifestar alguns tipos de comportamento depreciativo. A imagem também nos remete a esse estado melancólico porque é insuportável. É a dor que vocês falaram. Não tem como preencher por algo externo. É um buraco que está lá dentro de si mesmo. É impossível, né, de preencher porque o próprio ego está comprometido, o ego fragilizado, né? A gente fala um pouquinho disso daqui a pouco. Para o Lacan, é o objeto A, que é aquele objeto A que tem a ver com esse buraco, mas ao mesmo tempo é o que causa o desejo. Então, esse vazio, nós falamos isso nos encontros anteriores, o vazio, ele é constituinte do próprio sujeito. Enquanto nós estivermos em vida, nós vamos ser seres angustiados, porque algo nos falta. Mas para o Lacan, isso é o que também suscita o nosso movimento, o nosso desejo de ir em busca de alcançar algo, fazer algo, colocar isso no concreto. Mas ele fala que sempre tem um resto, sempre tem algo que não vai dar para ser preenchido. Infelizmente, a escultura do Albert George, né, é a representação do próprio objeto A. Esse buraco dentro de nós que não tem ali como simbolizar, dar um sentido, porque o Lacan diz assim, que sempre vai ter um restinho. Mesmo que a gente alcance aquilo que nós desejamos, parece que fica algo ali ainda incompleto. A própria existência, a angústia. Nós nomeamos isso como angústia. Eu estava lendo no texto que é nesse texto que o Freud começa a comentar sobre o supereu, e que essa melancolia seria o supereu começando a, digamos, sei lá, para usar uma palavra, atacar o ego, certo? O superego começa com críticas em relação ao ego e vai tentar fazer esse ego fica cada vez mais fragilizado. Aí ele fala, tem uma parte que ele fala que essa presença do supereu
criticando e diminuindo o ego, a causa seria a identificação com o objeto perdido, que você mesmo já colocou agora, né? Se identifica com o objeto perdido. Aí, a minha pergunta é a seguinte, eu tenho um pai, e esse pai que eu amo e adoro morre, e a princípio eu fico em luto, aí, como disse a Renata, de repente esses sintomas ficam mais graves, tal, se torna uma melancolia, e ele fala que essa crítica ao ego, querendo derrubar o ego, essa crítica vem do supereu e de uma identificação com o objeto perdido. Essa parte é que eu não entendo. Essa identificação seria uma identificação com a parte ruim do objeto perdido? Com a parte que eu sinto raiva por esse objeto perdido, aí eu começo a sentir raiva de mim mesma, porque estou me identificando com o objeto perdido. É por aí? Deixa eu ver um exemplo um pouco diferente. Se uma pessoa é atraída, geralmente o sentimento que uma pessoa tem sobre essa circunstância é sentir raiva daquele que cometeu o ato. Então quer dizer que o ego ele pode se desvincular desse objeto perdido, dessa pessoa que cometeu a traição. No melancólico, quando a pessoa é traída, o melancólico acha que a culpa é dela. Então essa é a identificação. A pessoa foi embora, a pessoa cometeu um ato, a pessoa morreu, a pessoa desistiu de mim porque eu cometi alguma coisa. Então, esse ego está tão grudado com essa identificação, lembrando que essa identificação são dos atributos que a pessoa tem. Atributos bons. Bons e ruins. Eu posso me identificar com os atributos bons e ruins. Então, quando essa pessoa, esse objeto perdido, se ausentou por N motivos, é tão intenso esta identificação que o superego desta pessoa começa a culpar o ego por esta perda. Então, a pessoa melancólica sofre devido a essas ausências, a essas perdas. Então, a identificação com o objeto é pelos atributos que ela deixou de ter. Bons ou ruins, a pessoa se identifica com os objetos perdidos. Se fosse um processo de luto... Quando as pessoas falam que perdeu uma parte de mim, seria por aí. Exatamente, é um enunciado de algo que a pessoa está sofrendo. Então, se fosse um processo normal, como um luto, né, que o Freud faz essas associações, o ego, aos poucos, vai se desvinculando desse objeto perdido, substituindo isso por outro. Diferente no melancólico, que ela realmente se pune por causa dessa perda. Então, a identificação é muito mais intensa, tá? A gente já volta a falar aqui. Professor, é porque isso que a Fernanda trouxe a respeito da identificação com a parte que não era boa tem a ver com porque afeta a autoestima. Sim. Né? Que é o que diferencia, uma das principais diferenças, né, entre o luto e a melancolia. A afetação da autoestima, para quando já parte lá para uma questão mais autodestrutiva. Sim, esse é o caminho que leva a pessoa a cometer ali atos e comportamentos autodestrutivos, está se depreciando. O seu ego está tão fragilizado nesse momento que ele começa, então, a se punir, autopunição. É possível, sim, eu me identificar com atributos negativos de um objeto, porque eu estou me identificando, está dizendo o nome. Ocorre quando o ego internaliza essas características que podem ser prejudiciais para a pessoa. E internalizando, o que está acontecendo? Está fazendo parte de mim mesmo. Muitas vezes, inconsciente, pode ter esse tipo de motivação, esses atributos mais complexos associados ao objeto. Vocês vão ver isso em Melanie Klein, ela que faz essas pontes, associando a esses processos de identificação projetiva, inclusive. Se eu incorporo aqueles atributos negativos, né, de um objeto que foi perdido, eu procuro, de alguma forma, manter um vínculo com ele. Então, é o que o Freud discute em Luto e Melancolia. Na melancolia, o que acontece? O ego vai assumir essas críticas como se fosse para ele mesmo. E assim acaba realmente buscando uma forma de se punir, de se autodepreciar, de se desmerecer. Aí vem todo um sentimento realmente que é como se esse indivíduo tivesse que abraçar tudo o que acontece e se responsabilizar por tudo o que aconteceu. É simbólico. É aqui uma forma subjetiva de lidar com a perda, né? O melancólico passa por essa situação. Então, uma pessoa, ela pode inconscientemente adotar os mesmos comportamentos e ter os mesmos valores negativos
de uma pessoa que foi ali autoritária, foi rígida, foi agressiva, né, que teve uma presença significativa. É isso que causa impacto. Incorporando esses atributos, eu vou sofrer por causa disso também. O melancólico tem essas características. Voltando aqui ao objeto A, o Lacan também fala justamente desse sujeito que tem esse buraco, que nós chamamos então de angústia. De forma geral, a gente substitui essa dor, esse sofrimento e dá um nome para isso. Agora, quando não tem nome, quando não dá para simbolizar, né, dar um significado para essa dor, é a angústia que acontece. Então, nós temos que entender que enquanto nós somos seres incompletos, algo nos falta, essa falta que suscita o nosso desejo, e esse caminho nos movimenta para encontrar um sentido, só que tem situações que o indivíduo não encontra um sentido na vida, permanecendo nesta imensidão de dor, de sofrimento da própria existência. E olha que o Lacan fala, sempre tem um resto disso. Por isso que em algum momento ou outro, a gente passa por uma situação de tristeza, de sensação de vazio existencial. Quem não passou, que bom, mas provavelmente deve passar por isso algum dia, porque tem um resto disso. Essa incompletude nos remete a esse sofrimento. A psicanálise ela é muito realista na existência do ser humano. É a nossa incompletude, é o que nos movimenta, é a falta, aquilo que nós vamos buscar para encontrar um sentido para as coisas, para a vida, né, para os relacionamentos, está tudo baseado nesse buraco, nessa falta. A gente precisa encontrar aqui um caminho que dê sentido a tudo isso. O relato da Carla, né? Eu tenho lá uma paciente que relata, ela consegue descrever, eu tenho uma dor aqui no peito que não consigo entender. É justamente nesse sentido. A melancolia está aqui sendo expressada pela angústia, né? É uma forma da pessoa ter esse pensamento que paralisa. Alguns têm pensamento suicida, inclusive, né, porque é autodepreciativo, tudo que destrói, não tem mais inspiração para fazer as coisas, e essas crises começam com um gatilho, término de relacionamento, por exemplo, a perda lá de um emprego, projetos que não vão para frente. Parece que a pessoa realmente está ilustrando o seu estado melancólico e abandona, né? Porque desistiu, é o braço ali cruzado, né? Parece que perdeu todo tipo de esperança. A imagem é muito impactante mesmo. Eu estava pensando aqui, uma das coisas da cabeça, né? Que aí fui procurar, que é a desolação, né? Esse olhar é a desolação. E o que me chama a atenção, o que me chamou depois a atenção, um outro olhar para essa imagem, é como se faz um refazimento desse buraco, porque é muito grande, né? É como isso que o professor acabou de falar. Chega às vezes de fato, às vezes, né? A pessoa, a desolação, a incapacidade, a melancolia é a angústia para mim, né? Melancolia, o luto, para mim, ele tem no meu entender, ele tem um porquê, ele tem um viés, ele tem alguma coisa aqui, uma base. A melancolia é o que me remete a essa imagem, é a desolação, a perda, é o vazio. Então, como é que se refaz esse buraco? É uma reflexão interessante, né? Porque às vezes isso acompanha a existência enquanto estiver em vida, né? É isso que nos remete à angústia, enquanto nós estivermos em vida. Mas como refazer, Nelita, provavelmente é fazer com que a pessoa primeiro aceite. Eu lembro que eu sempre falo para vocês, a psicanálise vai fazer com que o indivíduo compreenda aquilo que é impossível. É lidar com a própria incompletude, é lidar com o próprio vazio. A aceitação, eu acho que é o primeiro passo. Não é negar, porque negar e fugir, você vai estar cada vez mais submerso a isso, mas aceitar que na sua existência, né, das pessoas, mesmo que seja doloroso, mesmo que realmente tenha este buraco, né, desolação, é interessante que existe ali algo que possa ser recomeçado, possa ser trabalhado.
esse vazio pode ser preenchido com alguma coisa. E na terapia, né, eu acredito que a Nelita perguntou sobre pacientes que se apresentam desta forma, é explorar a sua história de vida para encontrar ali realmente os indícios que levaram a essas experiências, olhando aqui para a imagem de perda, de traumas, a falta de vínculo. A psicanálise permite esse espaço que você vai investigando e dando ali um novo significado a esse vínculo perdido. É preencher esse buraco com alguma coisa. E na terapia a gente também consegue desconstruir para construir diferente. Muitas vezes associado à própria identidade, né, Nelita? Está ligado à própria origem da pessoa, o nascimento da pessoa, que não teve sentido, a aceitação, né, o desamparo, está muito ligado aí com os fatores bem primitivos mesmo da existência do ser humano. Ele não conhece as causas, mas ele está apresentando os sintomas. Ainda sobre a imagem, quando a Carla falou que chamou atenção a cabeça do sujeito olhando para dentro de si, para mim, evocou uma coisa assim, é o que essa frase diz aqui: o buraco mortífero que captura. Parece que o sujeito está sendo capturado. Para mim, assim, eu olho isso e vejo ele sendo atraído para dentro desse buraco. E uma coisa que a gente percebe muito é que essa posição também das mãos, acho que foi o Edson que falou, para mim, isso significa isolamento, além do que já foi dito, né? Dessa desistência, do jogar a toalha para a vida. E assim, se a gente parar para pensar, a dor, essa dor interna, essa angústia, muitas vezes, a pessoa vai viver isolada, ela se fecha, ela é aquela história, está com depressão, vai para o quarto, vai se fechar, está triste, não quer ninguém, não quero ver ninguém. Então, a dor e o isolamento, eles andam ali, juntos. Isso para mim, ficou claro aqui com essa cabeça. A hora que a Carla falou, eu olhei para a cabeça e falei, gente, é isso mesmo. É o próprio buraco, a dor puxando a pessoa para si, mas eu li como aquela coisa, eu vou ficar aqui dentro desse buraco, mas eu estou sozinho com a minha dor. Contemplando, né, a sua própria existência. Muitas vezes a gente sente isso mesmo quando a gente está nesse momento de muita angústia, né? Pelo menos eu já senti isso. Eu estou aqui, eu só vejo esse buraco negro, está escuro, não sei que fim isso vai ter, se um dia essa tristeza vai ter fim. E não só querer estar sozinho, mas um sentimento de profunda solidão e essa desolação que a Nelita falou. O sujeito desolado é aquele sem esperança, sem perspectiva de nada, assim, eu entendo. Né? Então, acho que dá para fazer uma ponte aí com o que elas falaram e o que eu vi também. Exatamente. Isso daqui é uma estrutura, é algo que foi esculpido, né? É uma estrutura que nós vemos aqui nessa imagem, e por ser estrutural, faz parte da nossa existência, né? Então vejam aqui um corpo que está presente, mas é marcado por esse sofrimento, por esse vazio interno, que ao olhar parece que é isso que você falou, parece que invade o sujeito, imerso nessa sensação que é avassala, né? É avassaladora, que realmente é essa desolação que não tem como escapar. E é isso que eu acho muito legal o Lacan. Eu sei que vocês gostam mais do Jung, né? Mas o Lacan fala justamente isso, nós não conseguimos escapar justamente dessa palavrinha, a angústia. Interessante, né? O Freud tem palavras que são muito importantes para trabalhar, Nelita que perguntou, quando pegar um sujeito com essas características, desamparo diante daquilo que não pode ser suportado, está muito ligado com as relações objetais, a mãe, o pai, né, que proporcionam, que deveriam proporcionar para a criança o amparo, segurança. Vejam as palavras ao contrário, a insegurança, o desamparo diante do desconhecido. E a angústia, ela surge justamente quando o sujeito se depara com este vazio, que deveria ser a causa do desejo, mas ele olha para si mesmo e vê que é um ser incompleto, vazio, né? A sua própria existência, muitas vezes, tem uma falha estrutural tão grande que fica esse baita buraco e se torna visível. E evoca, então, o que sentimento? A dor, o sofrimento. Eles vão procurar um sentido para a palavra, mas a dor nada mais é do que essa angústia que nós estamos falando.
que está muito próximo da sua própria existência, quando a pessoa sente isso e não dá sentido. Olha que interessante, né? Eu estava entendendo, a pessoa quando se depara com esse vazio, né, a tendência na terapia é muito de o que eu faço para preencher isso, né, e não de olhar e de entender que esse vazio ele faz parte e ele precisa ser entendido, né, enquanto um espaço de olhar, de entender de onde vem, mas é muito um movimento de o que eu faço para tirar, no sentido de o que eu faço para novamente encher de qualquer forma. Isso. O que eu faço para parar de sentir isso. Esse é o discurso do neurótico, sempre buscando na sua história justificar e dar um sentido para a sua condição que está passando. A Renata Betzena, ela escreve assim, por isso que a pessoa então se pune, se culpa por ter perdido o outro. Sim, a pessoa se autodeprecia por ter perdido o objeto amado, por exemplo. O Cris, né, responde, né, as pessoas vivem à mercê das emoções em relação ao outro. Entretanto, necessita ter a competência, né, socioemocional para lidar com as suas emoções primeiramente. Empatia, depois para reconhecer os outros. É isso. A gente vai falar mais sobre isso, mas o meu desejo é que vocês desejem aquilo que eu desejo. No relacionamento é muito disso, né? Eu quero que você deseje aquilo que eu tenho como falta. Aí deposito toda a minha libido, toda a minha energia no outro. Aí nós vamos falar também, associando ao narcisismo primário e secundário. Essa tentativa de fugir do vazio é a fuga, justamente isso. É uma forma de lidar com a situação, né? E o que a Carla falou também é bem esse contexto mesmo. Essa fala da Renata Betzema me passou pela minha cabeça, né? Porque ele olha para o buraco e aí depois ela falou que é como se ele entrasse no buraco. Então, quer dizer, além de você ter um buraco em si, você entra nele, né? Você vai para o buraco, né? Dá essa impressão de que além de ter o buraco, você ainda entra nele e afunda, né? E vai lá para... E no texto desse Luto e Melancolia, Freud fala que, como ele é médico, né, tem uma parte que ele fala de uma hemorragia que vai saindo sangue, tem um buraco, um ferimento, aí vai saindo sangue, você perdendo sangue por aquele buraco. E na melancolia é como se a pessoa fosse perdendo a energia, em vez de perder sangue, ela está perdendo energia, libido, vai perdendo, e aí vai enfraquecendo cada vez mais. Exatamente. Então, aí, como tampar esse buraco, né? Se fosse um buraco material no atendimento médico, é por tamponamento, né? Mas na questão emotiva, lembrando do que a Andrea falou da diminuição da autoestima e da questão do enfraquecimento do ego, né? Eu acho que a gente tem que, depois de acolher e tudo mais, tentar melhorar a autoestima dessa pessoa, tratar da identidade dela, né? Porque já que ela está se identificando com o objeto perdido, a identidade dela está fora, né? Eu vejo assim. Sim. Aí seria a maneira de tampar esse buraco, né? Exatamente. Então, tem aqui, eu falei, respondendo a Melita, principalmente, falei de um ponto, né? A primeira coisa é aceitar a condição atual, é reconhecer a sua própria condição de existência. Aí você vai investigando e vai vendo a história de vínculo, as histórias pessoais, as vivências que essa pessoa teve, para que depois trabalhar ali a questão do superego, que é muito crítico, que intensifica a dor dessa pessoa, trabalhar o ego, para que depois realmente esse buraco comece a dar sentido e a sua identidade começa a fazer efeito, porque ela vai encontrar novos valores, vai ter novas vontades, novos desejos, né, sonhos, e assim reconstruir a sua própria história. É o que a psicanálise faz, né? Fazer com que o indivíduo seja responsável pela sua própria vida, mesmo aceitando aí as suas incompletudes, aquilo que é impossível, que eu sempre falo para vocês. Eu estava lendo um pouco sobre
luto e melancolia, e eu achei interessante uma analogia que eu vi, eu não lembro o texto que eu vi. A pessoa compara o luto como um caminho, um caminho doloroso, mas de transformador, que as pessoas sabem que vai ter fases, né? Começa com aquela fase de perda, de não ter nada, ter graça, mas ele vai passando aquele processo, é doloroso, é transformador, mas ele vê o fundo do túnel, ele consegue passar por aquilo. Demora, mas ele consegue passar, um processo. Já a melancolia, ele comparou com um labirinto, que a pessoa entra, vai, mas não consegue sair. Depois entra no caminho e não consegue sair. Então ele se torna prisioneiro da própria dor. Então ele não consegue achar a saída para aquela dor. Então, ele está sempre prisioneiro. Por mais qualquer caminho que ele pega, não consegue sair da dor. Eu achei bem interessante essa analogia que ele usou. Muito bem. E é mais ou menos o que a Miriam, né, ela fala justamente nesse contexto, de que quando a gente está passando por esse processo, o que nós fazemos? Nós curvamos a cabeça, né, e entramos enxergamos esse buraco que cada vez mais nos inunda, né, e vai afundando, como vocês mesmos falaram. Essa analogia também, né, é interessante, porque o próprio processo da análise ele é doloroso, mas é transitável, passa, né? O luto é realmente esse caminho em que a pessoa é marcada por sofrimento, por dor, mas o sujeito tem que atravessar isso. E nessa travessia ele vai aceitando progressivamente a situação e vai cada vez mais se separando desse objeto, né, a sua libido, e vai reinvestindo essa energia a novos laços, como o Cris falou, aos novos laços sociais, e assim encontra uma saída à luz no fim do túnel. No luto, o indivíduo ele reconhece a ausência daquilo que foi perdido, e assim consegue elaborar a sua dor, porque é um processo simbólico. Ele encontra ali na própria linguagem, na memória, formas de simbolizar o que foi perdido e dá um sentido diferente a essa perda. Veja, eu dei um sentido, eu coloquei palavras nesta condição. Exemplo, saudade, né? O que ficou foi a saudade. Pronto, eu me desligo, mas não perdi. Na minha memória ainda permanece algo que é de amor, valores, como a Miriam coloca aqui para a gente. E o que acontece na melancolia que entra num labirinto? Nesse labirinto é porque a pessoa, todo esse sentimento foi incorporado para ela. Então, ele não consegue simbolizar a perda, ou seja, não consegue dar um nome para essa dor. Não faz sentido. E aí é o que a Maria Fernanda pergunta, ele se identifica com essa dor, com esse objeto que foi perdido, criando um ciclo infindável de autoacusação, de culpa, de desvalorização. É o buraco mesmo, é um labirinto. O que acontece no labirinto é difícil de encontrar uma saída, é difícil de ter clareza das coisas, é difícil a cada tentativa eu fico desolado, né? Eu canso, eu perdi as esperanças, um braço cruzado ali que mostra realmente um indivíduo ali que perdeu a vontade de viver, permeia a pulsão de morte. Então, o labirinto é realmente um cenário interessante, porque mostra cansaço, repetição, estagnação, o sujeito fica submerso na própria dor e, nesse contexto, fica incapaz de encontrar um caminho, além da dor, né? No sentido melancólico. Ou seja, fica impossibilitado de encontrar nome, um sentido, né? Dar um nome diferente e se desligar desse objeto perdido. E aí o que acontece? A angústia prevalece. Isso acontece em diversos aspectos, diversas situações de vida. Exemplo, uma pessoa que perde o emprego, que era o seu ideal, e de repente está lá num ciclo de desvalorização, não serve para nada, não vale nada, deveria desaparecer. E no ato, o que é interessante, nesses atos, quando se tornam autoagressivos, a pessoa ela ainda acha que está fazendo certo, ela tem razão para fazer aquilo, porque realmente é tudo depreciativo para ela. Então, o caminho é encontrar um lugar para simbolizar, né? Tem que encontrar uma palavra que dê sentido para esse objeto perdido que ainda não foi simbolizado, ok? Encontrar palavras, né, para que o ego se fortaleça.
e encontre razões para tal. Então, professor, eu acho que é uma evolução aí do estudo do Freud, né, o Lacan, quando ele desenvolveu mais o sentido da representação de coisa, que a representação de coisa é que leva a essa angústia, né? Quando a gente nomina, ou como Freud dizia, nomina alguma coisa, aquilo deixa de ser uma coisa, passa a ser alguma coisa, uma representação de palavra. Uhum. E o Lacan, quando ele disse lá a volta ao Freud, ele colocou a maneira dele ver, né? Uhum. É exatamente isso. Quando a gente tem as nossas representações que estão sendo gravadas todas nos nossos inconscientes, e são as coisas em forma de são as representações em forma de coisa em forma de palavra. Uhum. Essa forma de coisa é quando a gente fala assim, olha, eu estou sentindo uma coisa, eu não sei o que é uma coisa que me espreme, é uma coisa que eu sinto do fundo, eu não consigo me expressar. Como eu estava falando com o senhor esses dias, eu tenho um paciente psicótico, né? E essa coisa para ele, ela toma um caráter mais profundo ainda, por causa da negação dele, né? Não existe essa coisa, e ele não sabe de onde vem. Aí ele não consegue nominar, aí a coisa entra num ciclo vicioso. Sim, entra nesse ciclo porque está no labirinto aí que nós falamos, né? E a representação de coisa é justamente para se referir a algo originário, mas que não tem como ser simbolizado. A partir do momento, como o Américo falou, essa coisa eu dou um nome, então fica a representação da palavra, né? Nesse sentido. Então, eu preciso dar um sentido para tudo que eu estou sentindo através da palavra, né? Eu preciso nomear isso que está acontecendo. Hoje eu estava ainda falando, não vou dar spoiler da série não, tá? Uhum. Mas eu estava falando sobre bullying, estava conversando com meu marido hoje e falei, o Américo falou sobre nomear. Na psicanálise a gente pede, né, para que os pacientes nomeiem, né, o que estão sentindo, porque aí sim aquilo realmente, no meu entender, dá uma luz e você consegue trabalhar. Uhum. Mas também, falando sobre bullying, eu falei assim, nós, né, eu sou de 72, tenho 52 anos. Na minha época, a gente sofria isso. A gente usava, tipo, é zoeira, é brincadeira. Não tinha o nome bullying. Uhum. Né? Eu acredito que depois que nomearam essa coisa, Américo, muito interessante, de bullying, isso tomou uma proporção muito grande de dificuldade de enfrentamento. Quando dá esse nome de bullying, ou quando se dá um nome também para as coisas, que a pessoa consegue nomear, é um caminho para nós, psicanalistas, eu entendo, mas também para a pessoa é difícil, porque se torna maior, porque se eu dou nome àquilo, eu peguei o bullying como exemplo, se eu dou nome àquilo, aquilo se torna, ele passa a ter um significado maior. Eu entendo dessa maneira, e hoje eu estava falando sobre isso. Quis pegar esse gancho aí. Aí é o que o professor Newton falou no último encontro, aí os problemas aumentam, né? Mas eu começo a dar um sentido para isso. É justamente o que muitas vezes falta, né? Você citou a série, né? Precisam assistir para a gente comentar depois, mas está associada à identidade, à pressão de se ajustar ao bullying, né? O confronto com a sua própria sexualidade, que ficou ali, né? A deriva, né? Precisa ter um sentido para tudo isso, que escapou da simbolização. Vocês estão falando da série Adolescência? Nós vamos comentar sobre ela nos próximos encontros, né? Não tem uma data específica, mas a gente... É porque tem gente que ainda não assistiu, né, professor? Então, provavelmente daqui uns 2 encontros a gente fala sobre ela. Já tem gente comentando um monte, já está bem repercutindo bastante. Mas para a gente não se estender, para quem entrou a primeira vez, né, mas que a gente geralmente procura manter uma hora e meia no máximo, né? Mas no geral 1 hora. E hoje foi muito legal essas reflexões que vocês fizeram sobre essa imagem, viu como provoca bastante? Uma imagenzinha, né?
uma imagenzinha, uma palavrinha, né? Que não tem como escapar dela, a angústia. Eu já vi essa imagem dessa escultura vendendo com objeto de decoração. É interessante. Várias vezes, vai na loja assim, eu vejo, eu via. É gozado que eu já sentia que tinha alguma coisa a ver com isso, assim, de muito triste, mas nunca tinha parado para analisar mais acertadamente. Já era uma escultura que eu já achava que não era para trazer para dentro de casa, que parecia que era meio negativa, meio... É bom para deixar no consultório, né? Exatamente. É uma imagem interessante. Ou não. Provocadora, né? É provocadora. Pode incitar bastante coisas, né? Sim. Exatamente. Então, era mais para provocar mesmo essas reações em vocês e associar também a uma obra importante para vocês lerem, que é o Luto e Melancolia, de Freud. Pegou um paciente com essas características, eu acho que alguém de vocês falou, acho que foi a Renata, se vocês observarem todos os sintomas hoje que são classificados, que tem ali, né, a lista da depressão, né, da ansiedade generalizada, vocês vão ver que está muito ligado àquilo que a pessoa não consegue nomear ainda, né, que nós chamamos de angústia, que é o sofrimento de forma geral. Claro que os termos atuais hoje vão dar nome para tudo isso, mas para a gente a angústia já é o entendimento desse sofrimento aí que não tem nome. Eu acho que a angústia é um dos primeiros sentimentos que a gente sente, né? Porque a criança, ela vive angustiada. A gente vai falar, né, da Melanie Klein, do Winnicott, vocês vão ver que a angústia, ela prevalece na origem, porque não tem como nomear, é justamente isso. Ok, gente? A gente dá uma pausa, né, porque o pessoal está saindo, né, já está no horário, e a gente continua na próxima semana sobre um outro assunto aí que a gente pode escolher. E se todo mundo assistiu a série, a gente pode já começar a falar dela também. Então, obrigado mais uma vez. Uma ótima semana para vocês. Obrigado, foi ótimo. Boa noite a todos. Obrigada. Boa semana a todos. Sejam bem-vindos os novos aí. Obrigado. Tchau, tchau.